Fala Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No dia de hoje a gente vai estar fazendo o último vídeo da série sobre os Cavaleiros Reais, onde eu vou estar falando com vocês sobre o líder deles, né? No caso, não o Alphamon, do Alphamon a gente já falou, mas o mestre deles, o Lorde deles, que no caso seria o Deus Todo-Poderoso Yggdrasil. Então eu vou estar falando um pouco dele, falando para vocês de onde vêm os embasamentos que usaram para estar criando esse Deus no mundo digital, por que ele é tão importante e por que ele pode ser tão importante no futuro ainda. Então, vamos falar um pouquinho dele? Vamos embora! Então, Escolhidos, quando a gente fala de Yggdrasil, muitas pessoas vão até se confundir, porque na versão americanizada de Digimon, como por exemplo em Digimon Data Squad, eles não chamam ele de Yggdrasil, eles chamam ele de Kingdrasil, o que é uma tradução bem estranha e bem bizarra se você pensar bem, né? Quando o nome Yggdrasil não representa nada de ruim, de ofensivo, ou seja lá o que for. Provavelmente aconteceu isso daí graças a erros de tradução que foram feitos, entre várias coisas que aconteceram, né? Acabou ficando Kingdrasil e a gente tem que simplesmente aceitar isso. Porém, o nome original dele é Yggdrasil, né? Então, ele nada mais, nada menos é o grande deus do mundo digital que aparece em muitas temporadas, muitos jogos, muitos mangás e entre outras coisas de Digimon. E muitas pessoas, inclusive, conectam Yggdrasil com vários acontecimentos ruins que se passaram no passado em coisas diferentes, né? Porém, vamos conversar sobre de onde vem isso daí, né? Por que existiu-se então uma ideia de colocar um Yggdrasil ali? Então é interessante porque Yggdrasil nada mais é do que uma grande árvore, uma árvore gigantesca da mitologia nórdica, né? Então, se você conhece mitologia nórdica, pelo menos um pouco, provavelmente você já ouviu falar de Yggdrasil, né? Se você já assistiu os filmes do Thor, do universo cinematográfico da Marvel, se você já leu as revistinhas da Marvel e foi ver coisas do Thor de Asgard, você sabe que através disso você já vai ter visto Yggdrasil. Mas se você é um cara que realmente se interessa por mitologia nórdica, você vai ter ouvido muito sobre Yggdrasil, né? Com muitos e muitos detalhes. E o estranho nisso tudo é que normalmente os deuses da mitologia nórdica não tem nada a ver com Yggdrasil no contexto de personagens, né? Então lá você tem Thor, deus do trovão, Odin, deus dos deuses, Loki, o deus da mentira, entre várias outras coisas. Enquanto Yggdrasil na realidade representa uma grande e gigantesca árvore, que é uma árvore muito importante na mitologia nórdica, com certeza. Mas ela não é exatamente uma entidade, ela é uma coisa que fica lá, né? Um lugar, um objeto, um aglomerado de muitas coisas. Então, é interessante que eles tenham dado o nome do deus de Yggdrasil, né? E como a gente sabe, Digimon funciona através de dados e informações que foram colocados na internet por seres humanos, né? E isso é para muitos mundos digitais, não para todos, mas para a grande maioria deles que a gente conhece até hoje. Essa é uma verdade, né? E Yggdrasil, tendo esse nome, com certeza ele foi baseado em informações sobre a grande árvore Yggdrasil da mitologia nórdica. Então, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque, primeiro, a gente sabe que Yggdrasil tem conexão com mitologia nórdica. E mitologia nórdica é uma coisa que ainda, dentro de Digimon, é uma coisa muito dispersa, é uma coisa muito perdida. Tem detalhes aqui, detalhes ali, aquele Digimon, esse Digimon. E Yggdrasil, sendo o todo-poderoso do mundo digital, tendo um nome como esse, mostra pra gente que provavelmente tem muito mais de mitologia nórdica no mundo digital do que a gente imagina, do que a gente espera, né? Então, se vocês viram alguns dos vídeos que eu fiz recentemente sobre... dentro dessa série, né, sobre os Cavaleiros Reais, vocês sabem que lá eu mencionei o Yggdrasil algumas vezes. E nessas menções a Yggdrasil, o que eu fazia? Eu falava pra vocês que provavelmente existe mais de mitologia nórdica no mundo digital do que a gente imagina. Talvez até um outro mundo digital que seja totalmente baseado em mitologia nórdica. Muito parecido com o mundo digital Ilíade, que é governado pelo deus Homeros, e lá é tudo baseado em mitologia greco-romana, né?
E seria interessante e até muito criativo da parte deles ter mundos digitais baseados em culturas diferentes, com deuses diferentes, né? O que ainda pode vir a se tornar realidade. Porém, né, se a gente pensar que o deus do mundo digital é Yggdrasil e que ele é baseado nessa árvore da mitologia nórdica, muito provavelmente o mundo digital que representa a mitologia nórdica talvez seja o mundo digital que a gente já conhece muito bem, aquele principal, né? Porém, eu preciso explicar para vocês um pouquinho mais como a árvore Yggdrasil funciona, para vocês entenderem por que Yggdrasil, o deus do mundo digital, pode ser muito maior do que todo mundo pensa, né? Do que todo mundo visualiza quando fala dele. Então, a árvore Yggdrasil nada mais é do que uma grande estrutura em forma de árvore, ou uma árvore mesmo, que é normalmente retratada e desenhada dessa forma, que se expande pelo universo e cada ramo dessa árvore, lugares dessa árvore, ficam conectados com mundos diferentes. Então são citados 9 mundos, dependendo, se você contar Asgard mesmo, você vai ter 10 mundos diferentes que são conectados através dos galhos, das raízes e do topo e o centro da gigantesca árvore Yggdrasil, né? Então é interessante porque ela é retratada dessa forma, uma grande árvore universal que conecta muitos mundos. Esses mundos são quase retratados como planetas diferentes, muitas vezes como dimensões paralelas. E é muito interessante isso, porque dentro de Digimon a gente sabe que funciona basicamente como um multiverso. Você tem universos diferentes, onde você tem mundos digitais diferentes e paralelos, né? Onde coisas diferentes acontecem por motivos diferentes. E se a árvore Yggdrasil, que serviu de base para o deus Yggdrasil, conecta mundos diferentes, faz sentido que o deus Yggdrasil do mundo digital consiga acessar, entrar, controlar vários mundos digitais diferentes. E por isso a gente já viu Yggdrasil aparecendo em diversas histórias diferentes dentro de Digimon. O que é muito incrível, né? Então muitas vezes muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Nossa, mas o Yggdrasil que apareceu em Digimon Savers, né, no Digimon Data Squad, é o mesmo Yggdrasil que apareceu no filme Digimon X Evolution? É o mesmo deus do mundo digital que apareceu no mangá Digimon V-Tamers? Existe grande possibilidade de que sim. É exatamente o mesmo Yggdrasil, que é o mesmo Yggdrasil que apareceu em Digimon Adventure 3, que estava indo lá atrás dos Digi escolhidos e com a homeóstase lá e tudo mais. Sim, muito possivelmente é o mesmo Yggdrasil, né? Porque se você pensar no sentido de a árvore Yggdrasil original conectava mundos e universos diferentes e coisas do tipo, é muito provável que o deus Yggdrasil tenha poderes, tenha capacidades parecidas, né? O que é muito legal. Então, através disso vocês já começam a entender que o Yggdrasil muito provavelmente se expande muito mais do que a gente imagina, né? E quando a gente fala se expande é interessante, porque muito dificilmente a gente conecta Yggdrasil com árvores, com plantas, até porque a própria Yggdrasil da mitologia nórdica era uma grande árvore. Muitas artes que eu estou passando aí para vocês verem são de grandes árvores desenhadas em páginas de livros e coisas do tipo, que retratam ela com uma figura de uma árvore mesmo, né? Porém, a gente tem sim uma única menção dessa parte verde de Yggdrasil, que é no Yggdrasil 7D6. O Yggdrasil 7D6 basicamente é uma das formas as quais a gente já viu o Yggdrasil assumindo. Nessa forma, embaixo dele, embaixo dessa forma branca robótica, parece uma nave espacial, você vê um cipó verde cheio de espinhos que desce do corpo dele, né? E aonde esse cipó verde cheio de espinhos vai? Para onde ele se conecta? Então, existem várias explicações para isso, né? A explicação melhor que eu gosto de ver, de dar, né? É uma coisa muito parecida com o que aconteceu nos jogos da série Digimon History Cyber Sleuth, né? Se você não jogou, recomendo que você jogue. Nesses jogos, quando o Yggdrasil aparece, esses Yggdrasil 7D6 com essa forma aí, aparecem vários, e todos eles têm esse cipó verde embaixo deles, e através desse cipó verde eles são conectados com um grande cérebro principal, que seria o Yggdrasil principal, né? Um corpo principal gigantesco e que faz esses Yggdrasil 7D6 quase como se fossem braços dele, como se fossem ramos dele que aparecem em lugares diferentes com propósitos diferentes e provavelmente seguindo, sabe, o mesmo pensamento, querendo fazer as mesmas coisas
que é o principal que a nave-mãe do Yggdrasil pretende, né? E daí você tem esse formato que é o formato mais comum, que é onde o Yggdrasil aparece mais hoje em dia. Porém, não é a única forma a qual o Yggdrasil já se mostrou, né? No passado a gente já viu vários formatos diferentes pro Deus do Mundo Digital ter aparecido. Então, por exemplo, durante Digimon V-Tamers, o mangá, na menção ao Deus do Mundo Digital, aparece uma esfera de luz com umas mãos na frente, assim, às vezes, que era a imagem representativa do Deus do Mundo Digital. Quando você vai para o filme Digimon X Evolution, lá você tem uma esfera de vidro em cima de um pedestalzinho que brilha, né? É um brilho azul, e aquela é a representação física do que era Yggdrasil, muito parecido com o Digimon V-Tamers. Já no Digimon Savers, no Digimon Data Squad, você tem várias formas diferentes. Você tem, por exemplo, uma bola de luz também, né? Parece que é uma forma bem comum para ele, uma esfera de luz. Você tem o próprio Yggdrasil 7D6, essa forma robótica, parece uma nave-mãe. Quando essa forma do 7D6 quebra, dentro dela existe uma estátua de cristal com formato feminino, né? Aquela também era uma forma que Yggdrasil já usou, né? A gente teve também uma outra forma, que é uma forma muito importante, que apareceu no mangá Digimon Next. Uma forma de uma menina chamada Norn, né? Essa Norn apareceu durante o mangá Digimon Next. E lá, basicamente o que tinha acontecido é que o Yggdrasil tinha se dividido em duas formas. Uma forma onde era apenas o poder, a outra forma era apenas a mente. Ele mandou essa mente dele para o mundo real para estudar os humanos. E lá ela assumiu a forma de uma menina, né? Inclusive, quando essa menina demonstra sua forma verdadeira, você percebe na roupa dela, no báculo que ela segura, que é bem parecida com a armadura da forma 7D6 do Yggdrasil, né? Essa é mais uma forma separada do Yggdrasil também. Então, assim, são várias formas diferentes para representar o mesmo ser, de formas diferentes em universos diferentes, né? A gente não tem nenhuma confirmação de que em todos esses universos era o mesmo Yggdrasil, mas muito provavelmente era sim o mesmo Yggdrasil, né? Então, assim, agora que a gente falou das formas, eu vou falar para vocês sobre os Cavaleiros Reais. Então, os Cavaleiros Reais são um grupo fundado por Imperial Dramon Paladin Mod, que protegem, servem a Yggdrasil, tratam ele como mestre, tratam ele como Lorde. Então são 13 Digimons que trabalham e cumprem missões e protegem o mundo digital e fazem o que quer que seja que o Yggdrasil manda eles fazerem. Então, em determinadas situações, a gente vê os Cavaleiros Reais fazendo coisas muito boas. Porém, como eu disse para vocês no começo, em algumas situações aconteceram coisas ruins, né? Dependendo do ponto de vista das pessoas. E muitas pessoas conectam essas coisas ruins ao próprio Yggdrasil. Então o caso mais comum é o que aconteceu no filme Digimon X Evolution, onde lá Yggdrasil tinha visto que o mundo digital estava passando por uma superlotação, a coisa estava muito ruim. Ele decide criar um novo mundo digital e mover para o novo mundo digital apenas os Digimons que ele queria. Enquanto isso, ele criou um vírus, jogou esse vírus no mundo digital antigo para que os Digimons que tivessem lá fossem todos destruídos, todos eles morressem, né? E através disso, quando ele percebeu que o vírus não estava dando conta, ele também enviou os Cavaleiros Reais para que os Cavaleiros Reais destruíssem todos os Digimons que tentassem escapar do mundo digital antigo. Então, durante esse filme, durante essa história, você vê Digimons como o Omegamon, né, o Omnimon, atacando e destruindo dezenas de milhares de Digimons inocentes ao mesmo tempo. Tudo isso aconteceu por quê? Porque eram ordens de Yggdrasil e o Omegamon, o Omnimon, não vai desobedecer às ordens de Yggdrasil, não importa o que seja, né? Apesar de que depois no fim do filme ele acaba percebendo a realidade das coisas, ele percebe que ele estava fazendo uma coisa ruim, né, amando de Yggdrasil, e ele acaba se virando contra Yggdrasil. Assim como todos os outros Cavaleiros Reais de certa forma também o fazem naquela situação, porém é muito interessante que isso tenha acontecido, né? Mostra pra gente que apesar dos Cavaleiros Reais estarem bem conectados e obedecerem cegamente Yggdrasil na maioria das vezes, se alguma coisa muito extrema acontecer, muito provavelmente eles se virariam contra o Yggdrasil da mesma forma, né? Então, essa daí é um dos pontos, né? Esse é um dos lugares onde a gente viu o Yggdrasil fazendo umas coisas estranhas. No Digimon Savers também, Yggdrasil tinha visto que o mundo digital e o mundo real iriam se colidir, então ele decide mandar os Cavaleiros Reais para eles destruírem o mundo real, para que dessa forma o mundo digital fosse salvo, né?
Então muitas pessoas vão ver o Yggdrasil como um ser do mal nessa hora. Porém, ele estava pensando de uma forma assim: eu preciso proteger o mundo digital, não importa o que aconteça, essa é a minha atitude que eu vou tomar, então eu vou fazer, né? Lógico que as coisas acabam ficando boas sem precisar da destruição de nenhum dos dois mundos no final, mas dependendo do ponto de vista, Yggdrasil não estava tão errado assim, né? Naquela situação. Então, são pontos diferentes, né? E tem alguns lugares, como no Digimon Next, onde Yggdrasil, na realidade, era muito bom e fazia coisas boas. Em jogos também isso já aconteceu muitas vezes, né? O que é muito interessante e traz pra gente visões diferentes dessa coisa de Deus, né? Principalmente ele sendo baseado em mitologia nórdica, como eu disse. Os deuses da mitologia nórdica e também da mitologia greco-romana, muitas vezes, não eram aqueles deuses bondosos e carinhosos que faziam tudo o que as pessoas pedem e tal. Não, muitas vezes eles eram muito severos e faziam coisas que eles mesmos queriam e não interessava o que os mortais pensavam. E faz sentido que o Yggdrasil meio que se comporte dessa forma também, afinal ele é baseado nessas coisas. Inclusive, detalhes muito interessantes como o fato de que existem criaturas mitológicas que habitam Yggdrasil, né, a própria árvore. Então diziam eles que existia uma serpente que ficava enrolada nas raízes da árvore Yggdrasil, uma águia que ficava no topo da árvore Yggdrasil, vários outros animais que habitavam pelos ramos dela e os mundos e tudo mais. E tudo isso pode ter a ver com Digimons que habitam e protegem a árvore Yggdrasil. Então faz sentido que você tenha criaturas envolvidas e que Yggdrasil seja a base para tudo isso, né? Então, quando a gente fala de mitologia nórdica e Cavaleiros Reais ao mesmo tempo, um Digimon que vai vir na cabeça de muitas pessoas que principalmente assistiram minha série aqui é o Slapemon. O Slapemon é um Digimon literalmente 100% baseado no cavalo de Odin, né? Em ataques, em história, em lugares que ele protege, coisas que ele faz, ele é baseado 100% em mitologia nórdica. Mas não apenas o Slapemon, na minha opinião, também o próprio Craniumon. O Craniumon, no corpo dele e principalmente na lança que ele leva, muitas pessoas comparam ele com o próprio deus Odin, né? Odin muitas vezes foi retratado tendo uma lança, um equipamento muito parecido com a lança que o Craniumon carrega, né? Fora isso, Craniumon tem vários ataques que tem a ver com bênção de Deus e coisas do tipo, o que trazem ele ainda mais perto de uma figura como um deus, né? O que é muito interessante. Então, como eu vejo, pessoal, e como muitas pessoas veem também, é que Yggdrasil funciona como se fosse o centro. Ele é o que precisa ser protegido. Então a gente pode dizer que Yggdrasil, apesar dele ser o deus líder, ele realmente funciona e trabalha como a própria árvore Yggdrasil. Enquanto todos os Cavaleiros Reais estão ali como se eles fossem os Asgardianos, como se eles fossem os guerreiros de Asgard, que funcionam como um grupo que está ali para proteger Yggdrasil, ou seja, proteger todos os mundos que são conectados por Yggdrasil. Então, através disso, muitas pessoas já vão pensar de uma forma interessante, porém meio confusa. Como assim? Os Cavaleiros Reais muitas vezes pensam, agem, têm personalidades diferentes dependendo do universo em que você tiver, né? Então você tem um grupo de Cavaleiros Reais que aparece no jogo Digimon History Cyber Sleuth, outros Cavaleiros Reais apareceram em Digimon Frontier, outros apareceram em Digimon Savers, né? Outros apareceram em Digimon Adventure 3, né? E daí você fica com aquela confusão, nossa, mas espera aí, eles são os mesmos? Eles fazem as mesmas coisas? Onde que é o futuro, onde que é o presente, onde que é o passado, né? Então, se o Yggdrasil for o mesmo e ele conectar em vários mundos, então seria também racional você pensar que o mesmo grupo de Cavaleiros Reais trabalha em todos esses mundos, não é verdade? Até porque Asgard e os guerreiros de Asgard protegiam Midgar, mas eles também lutavam em guerras em todos os mundos conectados por Yggdrasil, né? Porém, parece que não é desse jeito dentro de Digimon. Aparentemente você tem Cavaleiros Reais que trabalham diferente em mundos digitais diferentes. Então você tem o mesmo grupo de Cavaleiros Reais trabalhando para um mundo, trabalhando para outro mundo, trabalhando para outro mundo, né? Então são grupos de 13 Cavaleiros Reais diferentes para cada universo. É o que parece ser. Porém, alguns detalhes aqui e ali mostram que talvez não seja bem assim, né? Então eu vou dar um exemplo bem legal para vocês. 2 exemplos na realidade, que envolvem um único Digimon, que é o U-Force V-Dramon. O Force V-Dramon apareceu pela primeira vez no mangá Digimon Adventure V-Tamers, né? E quando você vai ler o mangá de Digimon Cross Wars, os Cavaleiros Reais aparecem lá, né? E o Force V-Dramon que aparece no mangá de Digimon Cross Wars
conta para os Digi escolhidos de lá que no passado ele também já tinha tido um parceiro e que esse parceiro dele tinha sido muito legal e que ele teve muitas aventuras. Daí então você tem, depois disso, também um outro Force Vidramon que aparece junto com uma Digi escolhida chamada Hina, e ela aparece nos jogos de Digimon, principalmente na série Digimon World e Digimon History, né? A Hina tem um Vmon, que ela chama de Vivi, e ele evolui para o Force Vidramon. O mais interessante é que o Force Vidramon da Hina é dito ser um dos Cavaleiros Reais também, né? Então muitas pessoas conectam o Force Vidramon que apareceu em Digimon Cross Wars com o Force Vidramon Zero do mangá Digimon V-Tamers, o que pode ser o caso. Porém, muitas pessoas conectam ele, o dos Cavaleiros Reais, com o Force Vidramon da Hina, porque ele já apareceu sendo um Cavaleiro Real. E isso é muito interessante quando a gente vai jogar os jogos da série Digimon History Cyber Sleuth. Por quê? Porque a Hina aparece lá também, porque o Force Vidramon que pertencia aos Cavaleiros Reais acaba sendo destruído graças a uma passagem que eles estavam tentando tomar para chegar no mundo real. E como eles não tinham o grupo completo de todos os Cavaleiros Reais, eles precisavam de um substituto para o Force Vidramon. Então o que eles fazem? Eles trazem a Hina de um universo paralelo, junto com o Force Vidramon dela, e esse Force Vidramon dela substitui o Force Vidramon que tinha sido destruído naquele universo, cumprindo o mesmo papel, fazendo as mesmas coisas, até com pensamentos parecidos. Então isso pode demonstrar pra gente que existem versões alternativas dos mesmos Cavaleiros Reais em universos paralelos, porém todos eles pensam e agem de formas muito semelhantes e podem sim cumprir o papel uns dos outros em universos diferentes, que é o que aconteceu exatamente ali com a Hina, né? Então pode ser que todos esses Force Vidramons sejam o mesmo? Existe essa possibilidade. Pode ser que todos eles sejam diferentes? Também existe essa possibilidade, né? Tudo que importa também no final é que todos eles trabalham para a Yggdrasil, que no final das contas é o centro, né? Então é interessante que a gente veja de uma forma diferente, até como eu disse para vocês mais cedo, que Yggdrasil é o ponto a ser protegido, assim como na mitologia nórdica, Yggdrasil era o que conectava todas as coisas e todos os mundos, e Asgard e os Asgardianos lutavam em guerras e aparentemente protegiam todos esses mundos, principalmente Midgard, que é a Terra, né, o mundo real, que no caso do mundo digital seria o mundo dos Digimons normais, né? Inclusive em uma passagem muito interessante que acontece durante o filme Digimon X Evolution, lá você vê que os Cavaleiros Reais, principalmente o Magnamon, aparecem várias vezes dentro de um lugar dourado, místico, lendário, secreto, que aparentemente apenas os Cavaleiros Reais conseguem acessar, e é lá que Yggdrasil fica. Esse lugar dourado, super bonito, super complexo, que não dá nem pra você entender direito como ele é e como ele funciona, lembra bastante Asgard. Então tem muitas pessoas que comparam esse lugar com Asgard, e é por isso que ele é todo dourado, e é por isso que apenas esses cavaleiros conseguem acessar aquele lugar e chegar a Yggdrasil, né? Então assim, muito interessante tudo isso, e eu quero deixar aqui para vocês o que eu penso que pode ser que aconteça no futuro, tá? Eu imagino que através de tudo isso, a gente mais pra frente vai ter mais histórias envolvendo mitologia nórdica. Se essas histórias envolvendo mitologia nórdica vão acontecer no mundo digital que a gente já conhece, ou se a gente vai ter um outro mundo que vai ser totalmente baseado em mitologia nórdica, não tem como a gente saber. Esse outro mundo totalmente baseado em mitologia nórdica pode ainda ser um mundo digital alternativo conectado através de Yggdrasil, como eu disse para vocês. E dessa forma as coisas ficariam muito interessantes, porque a gente tem várias outras histórias que envolvem vários outros Digimons de mitologia nórdica, muito pouco explicadas, como é o caso do Parrotmon, que aparentemente veio de um mundo digital alternativo, e ele mesmo é baseado em coisas da mitologia nórdica, ou a Valkyrimon, que é a única Valkyria Digimon que a gente tem conhecimento, e que aparentemente ela vem de algum lugar muito místico e misterioso, e tem poderes incríveis e tal. E a gente sabe que as Valquírias normalmente não andavam sozinhas, tinham várias Valquírias na mitologia nórdica, né? Será que tem mais de uma Valkyrimon? Será que tem outros Digimons que são Valquírias, que vêm desse lugar, né? E tudo mais. E eu digo isso pra vocês por quê? Porque, mais uma vez, a gente tem o mundo digital Ilíade, todo baseado em mitologia greco-romana. Aquele lugar é governado por um outro deus, que é o Homeros. Lá, Yggdrasil não tem
controle nenhum. Ele busca nem se envolver com as coisas que acontecem lá. Eles são forasteiros, basicamente. Porém, o próprio Yggdrasil cuida dos mundos digitais, né? De certa forma, cuida, né? E é estranho você pensar que ele não tenha um mundo digital à parte de onde todos os Digimons de mitologia nórdica venham, né? Que é onde as raízes mais fortes, talvez, de Yggdrasil fiquem, onde os Cavaleiros Reais habitam, na maioria das vezes, algum lugar desse tipo, né? Talvez lá, esse mundo digital se chamasse Asgard mesmo. Quem disse que não pode ser uma coisa como essa, né? O que seria muito interessantíssimo. Se a gente pode ter um mundo totalmente baseado em mitologia greco-romana, por que a gente não pode ter um mundo totalmente baseado em mitologia nórdica? Né? Por que a mitologia nórdica tem que existir misturada com todas as outras coisas e outras culturas e mitologias? Então, uma teoria muito legal que eu tenho é que o mundo digital que a gente tem, o mundo digital principal, ele meio que funciona como um funil. Imagina que tem um funil em cima dele, né? Um lugar onde caem todas as coisas que vêm de vários mundos digitais que estão em volta dele. Então culturas, religiões e etc, que existem em outros mundos digitais acabam caindo, despencando para dentro desse único mundo digital principal do qual a gente tem conhecimento. Então é por isso que no mundo digital principal a gente tem coisas da mitologia greco-romana. Porém o mundo Ilíade é outro mundo digital. Porém a gente tem várias outras culturas, religiões e coisas diferentes naquele mundo também. Não só a mitologia greco-romana, certo? Então o que impediria de existirem outros mundos digitais com culturas, religiões, mitos e coisas diferentes? Cada mundo digital focado em uma coisa 100% diferente, né? Então você tem um mundo baseado em mitologia nórdica, outro mundo baseado em mitologia hindu, outro mundo digital totalmente baseado no budismo, outro mundo digital totalmente baseado no shintoísmo, e outro mundo digital baseado em coisas de alienígenas, e outro baseado em coisas sobrenaturais, e tudo isso acaba caindo aos poucos dentro do mundo digital normal, como é o caso do que acontece, por exemplo, com Witchelny, que é um outro mundo digital paralelo, onde eles têm poderes mágicos e Digimons como Wizardmon vêm de lá, sabe? Eu acredito que coisas como essa possam existir, tem muita força uma teoria como essa, né? E um mundo digital baseado em mitologia nórdica, na minha opinião, é o que tem mais probabilidade de acontecer, né? Eu vi várias pessoas falando, por exemplo, que o mundo digital de mitologia nórdica é esse que eles estão agora. Mas isso não faria nem sentido pelo fato de que ali deveria ser Midgard, deveria ser um mundo normal. Enquanto o mundo de Yggdrasil deveria ser Asgard, um mundo muito maior, um mundo muito superior, né? Além disso, o próprio Yggdrasil, funcionando como a árvore, como eu disse, conectaria muitos mundos diferentes pelo multiverso de Digimon, né? É por isso mesmo que ele tem esse nome, Yggdrasil, baseado na árvore Yggdrasil. Senão não faria sentido ele ter esse nome. E é por isso mesmo que ele aparece em muitos mundos digitais de muitas histórias diferentes, né? Faz todo sentido. Então, Dias Escolhidos, sobre o Yggdrasil, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês, para encerrar esse vídeo. É meio que eu falando do Yggdrasil, mas trazendo várias teorias e suposições ao mesmo tempo. E aqui no final desse vídeo, como eu sempre peço, vou pedir que vocês deixem seus comentários aí. Seus comentários são muito importantes, principalmente em vídeos como esse, vocês terem opiniões diferentes, terem ideias diferentes, ideias a mais que podem adicionar essas teorias, é muito importante. Então não deixe de comentar, por favor, e pensar nessas teorias, é muito legal isso também. Por favor, deixem seus comentários aí. E também, se possível, como eu sempre peço, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho e se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Então, muito obrigado, Dias Escolhidos, a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa série dos Cavaleiros Reais. Foi muito mais longa do que eu achei que seria, né? Então, aguardo vocês para os próximos vídeos, Dias Escolhidos, para a próxima série também. Fui, um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.